Candala, Xandalaria, Balaria, 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 Xandala, Candalaria, Balaria, 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 Candalaria, Balaria, 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 Xandalaria, Balaria, 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 Balaria. Amém. Que Nossa Senhora cubra ele com manto sagrado, mãezinha, cobra teu filho. Nossa Senhora de Pentecostes, interceda por nós hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Francineudo está contigo, meu irmão. Seja bem-vindo, que bom que você está conosco. Né? Que Deus te abençoe sempre, viu? Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos, mesmo em extremos, né? Diferente do nosso estado, né? Vocês estão lá numa ponta, eu estou aqui na outra, mas estamos juntos, né? Nessa noite de hoje, para louvar, bendizer o nome do Senhor e refletirmos um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós. Repito, é uma grande alegria estar com vocês hoje, né? Os irmãos do MOCLE, do setor 14, os demais irmãos que compõem o conselho setorial do setor 14, cada coordenador de grupo de oração, cada coordenador de ministério, que Deus abençoe a cada um, né? Eu me chamo Francineudo, como todos já sabem. Participo do grupo de oração Maranata, às quintas-feiras, às 15 horas, na paróquia de São Sebastião, aqui no setor 15, em Planaltina. Sou casado há 31 anos, tenho um casal de filhos, sou professor aposentado, graças a Deus, né? E estou atualmente como coordenador distrital do Ministério de Oração por Cura e Libertação, no segundo mandato. E foi pedido pelo Jefferson, né, que nós refletíssemos hoje sobre um tema muito importante para todo carismático, para todo servo do Senhor, com especificidade aqueles que têm coordenação. Não só, mas o pregador, o músico, o ministro de libertação, o intercessor, todos nós precisamos desta autoridade que vem do alto, dada por Deus. Autoridade. Autoridade, no dicionário, significa poder. E a autoridade espiritual é o poder espiritual. E o poder espiritual não é um poderio humano, mas é um poder que emana do alto, que emana da mão de Jesus Cristo, em benefício daquele que ele escolheu para ser anunciadores do seu reino neste mundo. Então, a autoridade espiritual é poder do Espírito. Não estamos falando aqui de qualquer Espírito, mas do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele que nos une pela autoridade espiritual. A autoridade espiritual é importante. A autoridade humana também é importante, contanto que seja bem exercida. Nós sabemos que uma empresa, para funcionar bem, tem que ter um cabeça, um chefe. Este chefe é a autoridade maior daquele lugar. Uma cidade sem um prefeito é um corpo sem cabeça. Precisa ter uma autoridade. Um Estado, a autoridade é o governador, o país é o presidente, e assim sucessivamente. Só que a autoridade humana, ela é um tanto quanto
perigosa, porque demanda disputa de poder. E aquela frase popular que as pessoas costumam dizer: ele deixou o poder subir a cabeça. A autoridade humana tem essa propriedade. As pessoas muitas vezes não sabem lidar com ela e o poder sobe a cabeça. E aquilo que era bom fica ruim, porque vira autoritarismo. E o autoritarismo destrói. O autoritarismo fere. O autoritarismo quebra as coisas. Enquanto a autoridade espiritual, que é obra de Deus, ela edifica, ela une. Porque o poder de Deus em nós nos leva ao crescimento espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, a autoridade espiritual edifica a obra de Deus. A autoridade humana danifica a obra de Deus. Enquanto uma edifica, a outra danifica. Enquanto uma constrói, a outra pode destruir. Enquanto uma une, a outra divide. Então a autoridade espiritual edifica a obra de Deus, une, leva ao crescimento, abre as portas da graça. Porque é algo que vem de Deus. E Deus dá a todo líder escolhido por ele. Essa autoridade ela pode ser constituída e ela pode ser adquirida. O que é uma autoridade espiritual constituída? É aquela que Deus dá quando eu me coloco a serviço dele na sua obra. Quando o músico se coloca diante de uma assembleia, com a autoridade de Deus, rapidinho ele coloca toda aquela assembleia num grande clima de oração e de louvor. Isto é autoridade espiritual. É a autoridade que Deus dá. Então a autoridade constituída, colocar a serviço do bem de Deus. Deus dá. E a autoridade adquirida vem pela vivência, pela perseverança na obra de Deus. Eu vou crescendo, me integrando naquele chamado e Deus vai me capacitando cada vez mais. Então, meu irmão e irmã, é o poder, a autoridade espiritual, é o poder de exercer o domínio sobre as forças do mal. Dizia Beatriz Vargas, nessa mesma pregação que ela deu no workshop do MOCRE, no ENF de 2020. Então, Beatriz Vargas, né, uma grande serva do Conselho Nacional, dizia ela: irmãos, a autoridade espiritual é o poder de exercer o domínio sobre as forças do mal. Só dominamos as situações do mal se estivermos munidos com a força do alto, com a força que vem de Deus. A autoridade espiritual não se adquire por meios humanos, mas ela é colhida aos pés de Jesus Cristo. Também a autoridade espiritual é o poder de permanecermos firmes pelo nome e autoridade de Deus, executando a sua vontade nas coisas materiais e também nas coisas espirituais. O coordenador setorial, essa autoridade que Deus dá, ele vai executar segundo a vontade de Deus. Nas coisas materiais, na administração física do ministério e também na parte espiritual do ministério ou do grupo de oração que ele coordena ou do setor.
Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, é o poder que está por trás da autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual que veio a mim, a você, dada por Deus, quem está por trás dela é Jesus Cristo. E a condição para se ter autoridade espiritual é a retidão de vida, meu irmão. Sermos retos em nossas atitudes, em nossa maneira de agir. Sem retidão de vida, sem vida transformada, não há autoridade espiritual. Então a condição é essa, retidão de vida, fé e obediência. Não pode faltar na vida do equilíbrio e da escolha de Deus. Vida de retidão, de entrega a Deus, de distanciar pelos problemas e uma vida de obediência. Se pegarmos a nossa Bíblia, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1, versículos 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9. E olha o que é que diz no versículo 8. Ao passo que do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, mais que a teus companheiros. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, olha só. O cetro, aquele pequeno bastão de ouro com pedras preciosas que fica na mão do rei, ali está o símbolo do seu poder. Nós não temos um cetro físico de ouro em nossas mãos. Mas Jesus colocou em nossas mãos um cetro invisível, um cetro espiritual. E neste cetro está a autoridade de Deus. Então, meu irmão e irmã, aqui fala de justiça. E justiça é a mesma coisa que retidão. Então, olha só, retidão de pensamento, retidão de palavras, retidão de ações. Ou seja, Deus nos chama à santidade. Da boca do pregador não pode sair palavras torpes, julgamentos, piadas, acusações. As nossas ações precisam ser ação que leve-nos à santificação e à santificação do outro. É difícil, é uma luta, é difícil viver a vontade de Deus nesse mundo, é difícil, porque tem um tentador, que a palavra diz que é um leão que está ao nosso redor, rugindo, procurando a quem devorar. E a função dele é só uma: tirar o escolhido de Deus do caminho onde Deus traçou para ele. Por isso que ele usa de todas as artimanhas para nos atingir no nosso pensar,
no nosso sentir e no nosso agir. No curso de exorcismo lá em Goiânia, o exorcista pregando, ele falava: a área da nossa vida por onde o demônio exerce todas as tentações é a mente. Tudo começa pela mente. Então, daí a razão de muitos pensamentos vãos, palavras e ações que muitas vezes, se não orarmos e não vigiarmos, podemos correr o risco de se perdermos e perder o cetro que Deus colocou em nossas mãos. Então, meu irmão e minha irmã, pela retidão de vida em nossos atos e palavras, alcançaremos a autoridade espiritual. O cetro é o símbolo da autoridade do rei. E no reino de Deus, ele também é esse símbolo da autoridade. E o símbolo da autoridade de Deus, o cetro da autoridade de Deus, é a justiça. E quem não é justo não tem autoridade espiritual. Falta autoridade espiritual onde não há retidão de vida. Na vida daquele que serve a dois senhores, na vida daquele que está com um pé na luz e outra nas trevas, então não há como se nutrir a autoridade espiritual. Na vida daquele que prega uma coisa e vive outra, vive na hipocrisia, então não há como se nutrir a unção e a força do Espírito Santo. E mais cedo ou mais tarde ele se perde pelo caminho, como muitos irmãos nossos já se perderam pelo caminho. Que tiveram um chamado de Deus tão forte como foi também o nosso chamado. Então, falta autoridade espiritual onde não há retidão de vida. A autoridade espiritual, a retidão de vida, é o caminho que nos leva à autoridade espiritual. Jesus pregava com autoridade de Deus, do Pai. A autoridade espiritual se manifesta pelo poder de Deus. Pedro, após Pentecostes, pregou com autoridade, porque estava cheio do Espírito Santo. E se nós vermos lá em Atos dos Apóstolos, Atos 2:37. Vejam só, Atos 2:37. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagavam de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que creem. Deus deu uma autoridade a Pedro, maior do que a autoridade que ele deu aos outros apóstolos. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 551 até 553. Eu não vou ler aqui agora, mas se você tem o Catecismo, procure ler depois. Catecismo da Igreja Católica, 551, está falando, detalhadamente desta autoridade que Deus deu a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E a porta do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E olha o poder da autoridade de Pedro.
dizia Jesus, o que tu ligares no céu será ligado. Aliás, o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligardes na terra será também desligado no céu. Te darei poder, te darei as chaves. Essa chave da igreja na mão de Pedro é o cetro de poder. Te darei poder de perdoar pecados. E Pedro se torna o pontífice maior, o pastor universal, o pastor supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma autoridade que vai passando de geração em geração na eclesialidade da Igreja e que nunca ninguém teve o poder de quebrar. Por mais que tentasse, não conseguiu e nem vai conseguir, porque é a palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Pedro tem esse cetro recebido diretamente da mão de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, meu irmão e irmã, o coordenador ele precisa dessa autoridade. Por quê? Porque ele é o porta-voz do discernimento da equipe. Ele é um pastor. E ele precisa dessa força que só Jesus dá, para poder exercer bem o seu ministério. Para lidar com forças ocultas, para lidar com situações de manifestações na vida de irmãos, principalmente nós do MOP, que trabalhamos mais diretamente nessas situações, de orar pelas pessoas no seu estado normal ou no seu estado de opressão, né, atormentados por forças maléficas, a gente é obrigado a enfrentar, a lidar direto com essas situações. Então nós precisamos dessa autoridade de Deus. E não expulsaremos os demônios, muitas vezes, porque não temos autoridade espiritual. Olha o caso dos exorcistas judeus, né? Está lá em Atos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Alguns judeus exorcistas, que percorriam vários lugares, inventaram invocar o nome de Jesus sobre os que se achavam possessos de espírito maligno, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se dos dois, subjugou-o de maneira que tiveram que fugir daquela casa, todos com as roupas estraçalhadas e feridos. Então vejam, aqueles homens viram Paulo na autoridade do Senhor expulsando o mal e acharam que podia fazer a mesma coisa. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, vai embora. E eles enfrentaram, os possuídos lá, voaram em cima deles, jogaram no chão, rasgaram a roupa, machucaram, saíram quebrados, sangrando, humilhados. Por quê? Porque estavam agindo movido pela autoridade humana, a autoridade que gera orgulho, a autoridade,
que quer que você apareça mais do que os outros. Então perderam, saíram humilhados. Sem retidão, meu irmão, minha irmã, não adianta impor as mãos, não dará resultado. Sem autoridade espiritual, não há como expulsar as forças maléficas. É você mandando o mal embora e eles zombando de você. Enquanto se há autoridade do alto, você vai orando e Deus vai agindo. E as situações vão se acalmando. E o inimigo não tem poder para enfrentar um homem ou uma mulher de Deus revestido pela autoridade do alto. Não tem. Eu já enfrentei muitas situações, cada uma mais dramática do que a outra, nessa área de orar por pessoas atormentadas por forças maléficas, coisas de arrepiar, que não dá tempo a gente contar aqui. Mas que a gente viu devagarinho a mão de Deus ia agindo à medida que se ia orando, que se ia clamando, que ia clamando o sangue de Jesus para que calasse, quebrasse toda a cadeia do mal, e Deus, ele quebrava. Então nós precisamos viver a fé de Abraão. A fé de Abraão era a maior de todas as fés. O pai da fé. A fé carismática. A fé que não vacila. A fé que move a mão de Deus em nosso favor. A fé que me leva a tirar o milagre da mão de Deus para trazer para mim e para o irmão. É em nome desta fé que, se precisar, você não tem descer as escadarias do inferno para arrancar o irmão das mãos do inimigo e libertar da cegueira espiritual, do vício e de tantas coisas ruins. Então a fé de Abraão é essa fé que não vacila. É a fé bíblica. A fé dom. A fé que não me deixa vacilar. É a fé carismática. Esta é a fé de Abraão e esta é a fé que nós precisamos para ter autoridade espiritual. Meu irmão e minha irmã, quando há estilo de vida correto, quando o carismático vive segundo o coração de Jesus, convertido, revestido do homem novo, teve a força de destruir o homem velho ao optar por Jesus. Há nele aumento da prosperidade e da autoridade espiritual. Nosso coordenador Vinícius, coordenador nacional da renovação, na primeira pregação do workshop do ENF, agora no começo do ano, 2021, do ENF, como é que se diz, do MOC, workshop do MOC, no ENF, ele dizia: da unidade depende a autoridade espiritual e a unção para o exercício do nosso ministério. Olha aí. Da unidade. Se eu participo do ministério e não tem nenhuma unidade com o coordenador daquele ministério, a obra nesse ministério pode ficar comprometida por causa dessa pequeno rachão, dessa pequena divisão. Então, da unidade depende a autoridade espiritual e a unção para o exercício do nosso ministério. Se há divisão, nem tem autoridade espiritual e nem tem unção do Espírito Santo. E a coisa ou caminha muito devagar, ou caminha sem dar fruto, ou simplesmente não caminha. Então, vigiar para não ficar na superficialidade das coisas mesmo. Mas viver a fidelidade. O Padre José, na missa de abertura do nosso congresso, poucos meses atrás,
olha o que é que ele dizia. Eu até anotei e pus aqui. Deus abomina a nossa frieza. Palavras do Padre José, que é o assessor eclesiástico do Conselho Nacional. Então, olha o que é que ele dizia para os ministros de cura e libertação do Brasil na abertura do Congresso. Deus abomina a nossa frieza e paralisia e indolência. Há muitos servos cheios da graça de Deus, há muitos servos trabalhando a todo vapor, mas há muitos acorrentados nessa frieza, nessa paralisia e nessa indolência espiritual. Então Deus abomina a nossa frieza, a nossa paralisia e indolência. Precisamos mergulhar na oração e na palavra e viver as 5 pedrinhas para não sermos presas do inimigo. Sábado passado, eu estava fazendo oração na conferência do Vicariato Sul, com o setor 5 e o setor 12. E o pregador que estava pregando lá, coordenador do estado do Maranhão, da Renovação, uma pregação maravilhosa. E dizia ele, é inviável um servo do Senhor não ter vida de oração. Nós precisamos gastar tempo nos pés do Senhor para dele colher a autoridade espiritual que nós precisamos. Deus não nos chamou para a indolência, meu irmão, minha irmã. Deus que quer uma tocha acesa, forte. O inimigo é que quer-nos indolente, tíbio, frio. O batismo no Espírito Santo sem validade. Quantos servos tem por aí já que não aguenta mais ficar meio minuto, 30 segundos, com os braços ao alto numa postura de louvor? Eu falo porque eu vejo nas escolinhas de serva aqui do meu setor. 2 minutos depois já está procurando uma cadeira para sentar, põe a mão no queixo e fica lá. Não tem mais palavra para louvar e bem dizer o nome do Senhor. E dizia o pregador, para você saber se uma pessoa é batizada mesmo no Espírito Santo, é só olhar a postura, é só olhar os frutos. O batismo no Espírito Santo gera fruto em nós, há desejo de louvor, de amor pela palavra, de vida sacramental, as pedrinhas que o servo precisa para se manter vivo espiritualmente. E não correr o risco de cair naquilo que nós falamos agora há pouco, na superficialidade das coisas. E olha o que é que o Padre José dizia na conclusão dessa palavra. Há muitos servos se acostumando com o pecado. Olha que tristeza, meu irmão. Há muitos servos, não é palavra minha não, é do Padre. Há muitos servos se acostumando com o pecado, com vícios, com sincretismo religioso. Tem servo que acredita em, como é que se chama? Horóscopo, esses trem tudo. Me deu branco aqui na palavra. Horóscopos, adivinhação, essas coisas todas. Ferradura, comigo ninguém pode, arruda no travesseiro, superstições. As superstições. Isso não é coisa de uma pessoa que conhece a Deus. A gente renuncia a essas coisas. Mas há por aí, nesses estados por aí, Então a gente precisa orar e vigiar. Então ele dizia, olha, há servos se acostumando, achando natural.
Os políticos querem aprovar aborto, quanto católico que acha isso natural e até serve da renovação, infelizmente. Vício, sincretismo religioso, e não abre mão dessas coisas e cai na apostasia. Ó. E não abre mão dessas coisas e cai na apostasia. O que é apostasia? É a negação total da fé. Esse é o significado da palavra apostasia. A negação total da fé. Tibieza, aquela frieza espiritual, aquela vontade de rezar que não tem mais. Dizia Padre José, isso é uma tentação do demônio. Você tinha aquele desejo de se colocar em oração. Hoje não tem mais vontade nenhuma, isso não é de Deus. É uma tentação. É uma tentação. A mornidão. Então, apostasia, tibieza, tristeza, mornidão, e perde, no fim das contas, a autoridade espiritual. Aí, se você é pregador, a pregação não tem mais força, porque você está falando daquilo que não está vivendo. Aí você é ministro de cura, não tem o que dar para o outro. O pregador do Piauí dizia sábado, lendo um livro de Frei Elias Velas, e o Frei dizia lá no trecho do livro, que se eu não orar como servo de Deus, como ministro de Deus, como ministro de cura e libertação, como pregador, como intercessor, mas ele falava para o Mocle, se eu não orar, eu corro o risco de dar para o irmão aquilo que não é de Deus, mas aquilo que é meu, humano. E corro o risco de me importar, porque... Travou aí, não? Parece que a conexão dele caiu, né, irmãos? A gente vai, enquanto a conexão vai voltando aí, a gente vai rezando, né? Vamos rezando a Ave Maria, pedir para que Nossa Senhora vai intercedendo aqui por essa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Francineu, então, sem autoridade, caiu um pouquinho aí, caída, tá? Né? Então, sem autoridade espiritual, ele falava, a pregação fica sem força, a ausência de curas, a intercessão fica desanimada e a música não faz efeito. Então a obra de Deus fica comprometida se não houver autoridade espiritual. E para fechar o momento, a palavra de Deus em João capítulo 15, Evangelho de João 15. Veja aí na sua Bíblia, João 15. A videira e os ramos. João 15, olha o que Jesus fala. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim. Jesus fala isso para nós. E eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós
não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras do Senhor da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a videira é Jesus. O tronco é Jesus. O ramo sou eu. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele vai secar, ele vai morrer, ele vai se tornar cinza no fogo. Eu estava me lembrando esses dias dos servos que trabalharam comigo na renovação de Planaltina, nesses 40 anos que eu tenho de caminhada, vai fazer em março. E eu fui lembrando dos nomes assim, e consegui contar 248 pessoas. Sem contar o monte que entrou nesses últimos seminários, que ficaram 1 ano, 2 anos, 3 meses, se mandaram. Né? Que eu não sei quem é. Mas eu fiquei lembrando dessas pessoas. Pregadores fortes, coordenadores de setor, ministro de cura, grandes músicos. Todas as bandas da renovação aqui em Planaltina, ministros de música muito bons, viraram pó. Porque deixaram a autoridade humana ser maior do que a autoridade de Deus. Saíram da obra, os casamentos se acabaram, se casaram de novo, descasaram e casaram de novo, e estão nessa vida e muitos nem na igreja vai mais. E se nós não orarmos e não vigiarmos, meu irmão e minha irmã, o demônio faz isso conosco. Muitos largaram a obra de renovação, tão firme na igreja como nas pastorais, glória a Deus. Mas é isso aí. Então, olha só, a videira e os ramos. O ramo verde é o líder. O coordenador precisa ser esse ramo verde, viçoso, saudável, que flora, que dá fruto. E isso só vai ser possível se nós estivermos bebendo da fonte que é Jesus, orando. Então, para se ter autoridade espiritual, é preciso ter relacionamento com Deus. Oração pessoal é a meta. Ou eu oro, ou eu caio. Ou eu oro, ou eu não consigo ficar de pé. Eu enfraqueço. O ramo só dá fruto se estiver ligado na videira. Precisamos ser perdoados pelo Senhor para darmos melhores frutos. Converter-se. Jesus, ele é a nossa casa modelo. O seu coração precisa ser a nossa morada. A morada do servo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ele é o modelo que eu devo ser. E o nosso exemplo de vida. Para usar os dons com santidade é necessário entrar na intimidade de Deus. Senão a coisa fica mais humana do que espiritual. Trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Olha, isso é importante, tem uma diferença muito grande das duas. E cabe a cada um de nós agora analisar a nossa postura de servo. Eu sou um profissional do reino ou eu sou um servo do Senhor? O que é que você é na atual conjuntura? Olha para a sua vida e analisa. Eu estou sendo um profissional do reino ou eu estou sendo um servo segundo o coração de Jesus? Trabalhar com Deus é muito diferente de trabalhar para Deus. O servo escolhido, ele trabalha com Deus. Ele abraça a causa com amor e ele cresce na graça e em conhecimento de Jesus. Aquele que trabalha para Deus, ele trabalha muito, às vezes até mais que o outro.
mas ele não trabalha para exaltar o nome do Senhor. É o contrário, é ele quem quer aparecer naquilo que ele está fazendo. E logo, logo ele se decepciona com a obra de Deus, logo, logo ele se cansa, sua vida vira uma lamuriação só, não sei se você já viram, servos se lamuriando por aí, da coordenação do grupo, servos se lamuriando porque os outros servos não obedecem, servos se lamuriando porque tem muita reunião, servos se lamuriando porque tem que ir para lugar tal. Então, meu irmão, minha irmã, quando isso está acontecendo, é porque as pessoas estão virando profissionais do reino de Deus. O profissional do reino de Deus, ele trabalha para aparecer, para que o nome dele brilhe e não o nome de Jesus. E eis a razão de muitos servos se esborracharem no chão e nunca mais ter se levantado. Porque não trabalhava com Deus. Não era instrumento nas mãos de Deus. Mas era um profissional do rei. Olha só, na minha paróquia, muitos músicos das pastorais, e até da renovação também, ninguém vê, nem pelo amor de Deus, um músico desse de joelho na capela do Santíssimo antes da missa ou depois. Eles entram pelo fundo da igreja, já chega naquele canto ali, já entra abrindo a porta, ligando o som, mexendo em violão, aquela coisa toda. Pouco faz o nome do Pai. Dali mesmo termina a missa, guarda tudo, já sai pela porta do fundo. Então, muitas vezes, gente, às vezes pode até estar fazendo com amor, não sei, a gente não pode julgar. Mas, muitas vezes, a gente faz a obra para Deus mais do que com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, muitos coordenadores estão se arrastando porque não têm intimidade com Deus. Quando eu obedeço, eu cresço. E a adoração ao Santíssimo precisa ocupar um lugar na vida do líder. A gente trabalha o dia todo, muitos, não tem essa... Eu sou aposentado, tenho tempo, mais tempo do que outros para poder ir. Mas, muitas vezes a gente trabalhando o dia inteiro, aquela coisa toda, mas quando puder, não deixe a oportunidade passar. Ao chegar na missa, vá diante de Jesus. Se no seu trabalho tem condições, vá também. Então, transbordar o chamado de Deus em nossa vida o tempo todo. A pessoa de autoridade é uma pessoa que adora a Deus. Não podemos fingir que somos pessoas de fé se não somos. Precisamos viver o senhorio de Jesus. A verdade, o perdão e o arrependimento. Eis aí, meu irmão e minha irmã, pilares da autoridade espiritual. Pilares da autoridade espiritual. O senhorio de Jesus. Se Jesus não é o Senhor da minha vida, quem é então? Quem é? Quem é? E Jesus ser Senhor da minha vida é mais do que eu vestir uma camiseta com retrato da face de Cristo, botar um terço no pescoço, ou enrolar no braço, botar uma Bíblia debaixo do braço, Jesus ser Senhor da minha vida está num patamar muito além disso. Viver a verdade, falar a verdade, é enviar Deus. Perdoar a quem nos ofende é difícil. Como é difícil. Mas não é impossível. E arrepender-se. Arrepender-se. Então, o princípio da obediência espiritual
da autoridade espiritual é humilhar-se diante de Deus. Quanto mais eu me diminuo diante de Deus, mais essa autoridade adquire um patamar na vida do servo. Se eu me diminuo, Deus cresce. E se eu quero crescer, ou melhor, crescer não, se eu quero aparecer na obra de Deus, Deus diminui. Então eu me diminuo na obra, Deus cresce. Que eu desapareça para que tu apareças, Senhor. Que eu me diminua para que tu cresça. Porque se eu quiser aparecer, Deus pode desaparecer da obra. Santa Catarina de Sena, uma grande santa da Igreja Católica, olha o que é que ela diz. Se fores aquilo que Deus quer, colocarás fogo no mundo. Se tu fores aquilo que Deus quer que tu sejas, colocarás fogo no mundo. E eu quero terminar, com a palavra do profeta Isaías. Veja lá na sua Bíblia. Isaías 6, 13. Isaías 6, 13. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo, como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos, sua linguagem é um germe santo. O terebinto e o carvalho são duas plantas lá do Oriente, daquelas regiões onde Jesus morava, nasceu. E o Espírito Santo é esse germe santo de Deus em nós. Então o carvalho é uma planta daquela região de Jesus, que é ainda usada pelos botânicos para medir catástrofes naturais do meio ambiente. A raiz do terebinto, ela é fincada no solo muito profundamente. Sua raiz se fixa cada vez mais no solo. E o tronco dele é meio retorcido. Então ele fica retorcido, mas a raiz é fincada no solo. E Beatriz Vargas fez uma comparação disso aí com o Mocli, dizia ela. O Mocli precisa ter suas raízes fincadas em Deus. Suas raízes fincadas em Deus. Nas lutas e na tempestade. Estamos nesse tempo de pandemia. Quanta luta, quanta tempestade, quanto combate espiritual, quanto sofrimento das pessoas, quantos servos, irmãos nossos, perderam familiares, quantos servos da renovação morreram nesses tempos. Eu estava glorificando a Deus de ver o milagre de Deus na vida do Anderson aí, do conselho da cidade de vocês. Olha que milagre. Olha que milagre. A intercessão feita com fé, ela sobe como fumaça ao trono da graça de Deus. Vocês oraram, eu orei. Muita gente orou na autoridade de Deus. E Deus ouviu a oração. A oração. Então, mesmo tempo de luta, se as nossas raízes estiverem fincadas em Deus, o vento vem, joga o terebinto de um lado para o outro, mas não quebra, nem cai. E se ele baixar até encostar no chão, ele levanta de novo, porque a raiz está fincada em Deus. O carvalho, o terebinto, uma árvore que exala um perfume
Para isso, ela precisa ser ferida. O tronco dela precisa ser talhado com um facão e dali escorre uma água, um óleo perfumado. Né? É uma característica desse tipo de planta lá daquela região terebinto. A árvore que exala um perfume e para isso ela precisa ser ferida, talhada, para que exale cada vez mais perfume. E mesmo quando cortada, ela brota novamente. O servo chamado por Deus é esse terebinto, que pode dele exalar o perfume de Cristo. De nós precisa exalar o perfume de Cristo. O Mocle é enviado por Deus, como esses carvalhos, para exalar o perfume de Cristo na vida do irmão que precisa. Quantas vezes nós somos perfume de Cristo na vida do irmão que estava mergulhado na tristeza, até a raiz dos cabelos, na depressão, na vida de dor, de angústia, de sofrimento. E essas palavras, essa oração, esse momento de aconselhamento, é o brotar do perfume de Cristo. Você, coordenador de grupo de oração, seja como esse carvalho e esse terebinto no seu grupo de oração, para brotar de você o perfume de Cristo. Você, músico, que de você brote o perfume de Cristo. Você, intercessor, que as suas orações sejam o perfume de Cristo exalando. Assim é quem evangeliza a criança, a família, os jovens, que dá as formações, as promoções humanas. Deus nos chama a sermos como essas plantas e termos a autoridade de Deus em nós para que façamos a obra de Deus acontecer neste mundo de treva, de escuridão, de noites escuras. Sejamos a luz de Deus. Senhor não nos chamou para qualquer coisa. O Senhor nos chamou para grandes obras, grandes feitos. Se coloque agora na presença de Jesus. Vamos orar neste momento, entregar nas mãos de Jesus a nossa vida. Pediria à irmã da música aí, né? Colocasse uma música aí para nós. E eu te convido a ir se entregando enquanto você ouve essa música e se entregando nas mãos de Jesus. E pedindo que Ele te reviste desta autoridade que vem do alto. Ela tá aí. Dessa autoridade que me faz instrumento eficaz na obra de Deus. E se você, irmão, está cansado, Deus mostrava, né, na oração aí que nós fazíamos antes, Ele tirando intuitos e uma série de coisas, me mostrava também Deus tirando os intuitos de um terreno. Então tem coisas que impedem a graça de Deus ainda na nossa vida. Tem na sua vida, tem na minha vida. E nós precisamos jogar fora agora o que não vem de Deus. Que sobre só o que é teu, Senhor. Vá rezando, vá entregando a sua missão. Vá recebendo o cetro de Deus nessa noite de hoje. Sobre o plano da libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o amor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre
descer, poderoso Deus, e Ele liberar unção de cura neste lugar, poderoso Deus, e Ele liberar unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, Jesus. a tua igreja. Incendeia, Jesus. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia a tua igreja, Jesus. Visita cada servo do setor 14 nesse momento, Senhor. Adentra a casa de cada um onde eles estão rezando, Senhor. Coloca teus anjos e santos, Senhor, na sala, no quarto, onde eles estiverem, Senhor, bendizendo o teu nome. Vai colocando a tua mão curadora sobre cada um desses teus filhos, dessas suas filhas. Toca nessa noite de hoje nas feridas do corpo, da mente e da alma, Senhor. E liberta de todos os entraves que estão impedindo a autoridade do teu Espírito na vida de cada um, Jesus. Afugenta nesta noite de hoje, para longe de cada um, todas as tentações, todas as investidas do inimigo que muitas vezes tem querido minar a autoridade vinda do alto na vida de cada um desses pastores, de cada membro desse conselho, do coordenador setorial, dos coordenadores de ministério e de todos os coordenadores de grupo de oração. Vai quebrando toda a cadeia, toda a corrente de medo, Senhor, de insegurança, de comodismo espiritual, vai libertando, enchendo os corações, Senhor, de cada um desses seus filhos, da força que vem do alto. Eles são ramos, Senhor, ligados à videira. E a imagem que o Senhor me dava era de ramos cheio de frutos. E esse ramo é você, meu irmão, minha irmã. O Senhor te leva nessa noite de hoje a ser um ramo com muitos frutos na obra dele aí no setor 15, setor 14. O Senhor está tocando em corações preocupados devido a problemas familiares, corações preocupados com doenças, enfermidades em pessoas da família. Creia e verás a glória de Deus. O Senhor está visitando a sua casa agora. Eu vejo anjos dentro do seu lar agora. É Deus quem manda. Alegre o seu coração. Você que está se sentindo cansado de tudo. Muitas perseguições no local de trabalho. Muitas situações difíceis em casa. Dificuldades financeiras. Mas maior do que tudo, meu irmão, é a glória de Deus na tua vida. Nenhuma tormenta vem para ficar. O Salmo 124, lá no final, aliás, no versículo 3 ou 4, me lembro mais. O Salmo 124 tem um verso que diz lá: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, eternamente firme. Então, se você tem essa confiança no Senhor, ela pode ser inquebrantável. Porque você está segurando na mão de Deus. Nós lemos lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Vem, Senhor, segurar a nossa mão nessa noite de hoje.
para que eu seja um servo agradável ao teu coração, para que eu não seja um mero funcionário na tua obra, Senhor, levando tempo só em lamuriar Jesus, sem amor pela causa, sem coragem, Jesus, vai quebrando tudo isso. O Senhor está colocando a sua mão sobre você, meu irmão. Ele está renovando as suas forças agora. O Senhor está arrancando abatimento da sua vida. O Senhor está abrindo as portas que estavam fechadas na sua vida. O Senhor mostra certo, muitas portas fechadas, e a mão do Senhor está abrindo. Creia e você verá a glória de Deus. Creia e você verá a glória de Deus. Você que tem orado muito por uma causa, esta bênção vai chegar, tome posse. Tome posse, que essa bênção vai chegar. O Senhor também está desviando flecha, né? Vê a imagem de flecha, aquelas setas na direção de pessoas aí. Né? E o Senhor, a mão do Senhor vai tirando essas flechas. Você que está sentindo essa situação de perseguição. Muitas flechas querendo te atingir. Mas não atingiu nenhuma porque Deus não deixou. A mão dele foi segurando e desviando da sua direção. Alegre o seu coração. Deus tem te livrado. O Senhor mostra isso aqui agora. Que a mão dele tem livrado muitos servos. Muitos de vocês. Ele tem dado livramentos. Livramentos em momentos de perigo, livramento em momentos de trânsito, livramentos de doença e até mesmo de morte. Deus está te dando esse livramento. Você que tem uma dor de cabeça quase crônica, o Senhor está tocando em um desses servos. Sua cabeça dói muito. Você chega do trabalho, chega a estar dando pontadas, né? A mão do Senhor está tocando. Tu cura, Jesus. Toca na raiz, Senhor. Nós repreendemos pela autoridade do Teu Espírito a causa dessa dor, enxaqueca, uma fraqueza no seu organismo. Deus está tocando numa mulher. O organismo muito fraco, você acorda de manhã sem força, sem ânimo, né, para ficar de pé. Deus está tocando e curando você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muita contaminação espiritual, Deus também está lavando com o seu sangue derramado na cruz. Quero te pedir a tua bênção sobre todo o setor 14, Jesus. Que essa obra cresça e dê fruto. Que o Senhor suscite servos cheios do Espírito Santo. Que nenhum espírito de indolência, de tibieza, de tristeza venha acorrentar nenhum dos seus filhos. E se tem alguns contaminados, um ou outro contaminado por essa situação, se tiver, Senhor, que o Senhor quebre agora, que o Senhor cure nessa noite de hoje. O Senhor está tocando numa agitação interior, no coração de uma pessoa, muita inquietude dentro de você. Principalmente quando você vai se colocar para rezar. O seu interior vai ficando inquieto, vai vindo pensamentos, muitas coisas. Então o Senhor está libertando agora. Joga nos pés de Jesus agora. Você que está pedindo a Deus por pessoas da sua casa agora, precisando de um milagre de Deus. Deus está atendendo a sua súplica. O Senhor está visitando o seu grupo de oração. Visitando as ovelhas, os servos, porque você tem orado por ele. Você tem sentado o joelho no chão e gritado a Deus que vem em socorro deles. E sua oração, meu irmão, minha irmã, não é em vão. E esta obra no setor 14 vai dar frutos.
mas para que dê muitos frutos. Beba nos pés de Jesus sacramentado. Beba na palavra de Deus. Beba na confissão e na comunhão. As 5 pedrinhas. Beba. Beba. Então vamos agradecer o Senhor, né? Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço. E te bendigo, Senhor, pela autoridade que tu tens dado, pelo setor 14, Senhor. Deus abençoe o Jefferson, filho, esse momento. Abençoe os grupos de orações, aquilo que vocês pretendem fazer quando voltar às atividades presenciais, né? Bendito seja. Que Deus abençoe, que sejam momentos, né, que arrebanhe muita gente, haja muita cura, muita libertação, muito poder de Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para louvado. sempre seja louvado.